Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai falar sobre expressões não manuais, que é um dos parâmetros da Libras, tá ok? Na última aula a gente conversou um pouco sobre esses parâmetros, se todos se lembram são 5. 3 são os principais, que são a configuração de mão, o ponto de articulação ou alocação, o movimento, a orientação da palma da mão e expressões não manuais. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse quinto parâmetro, que são as expressões não manuais, que o sinal é esse aqui, e que está ligado às expressões faciais e expressões corporais, tá ok? Vamos ver o nosso slide aí. Expressões não manuais. As expressões não manuais são parte já da comunicação humana, né? As expressões faciais fazem parte dessa comunicação. Você naturalmente ao conversar com outras pessoas já faz isso. Talvez uma cara de pergunta, mas você foi na casa do seu amigo ontem? Ou uma cara de exclamação, puxa, mas você está com essa doença? Ou alguma outra exclamação, que lindo! Esse carro seu é maravilhoso! Então, todas essas exclamações, ou perguntas, ou frases afirmativas, negativas, ou para demonstrar tristeza, alegria, nós já fazemos expressões não manuais. É costumeiro da comunicação humana fazer essas expressões. E aí a gente, como está mostrando no slide, essas podem revelar emoções, sentimentos, intenções por meio delas, por meio dessas expressões faciais. São utilizados em todas as línguas, né? Não só nas línguas de sinais, mas nas línguas orais também. E aí, essas expressões não manuais na língua de sinais, na Libras, elas são separadas em 2 grandes grupos, que são as expressões faciais afetivas e as expressões gramaticais. Vamos entender mais um pouco o que são essas expressões afetivas e expressões gramaticais, tá ok? Vamos continuar olhando o slide. As expressões afetivas, como o nome mesmo disse, está ligado a afeto e está ligado com as emoções. Elas podem expressar alegria, tristeza, raiva, angústia e outros sentimentos, outras emoções, né? E elas podem ocorrer simultaneamente. Às vezes, quando eu faço um sinal na Libras, eu posso fazer com que essa expressão esteja ligada ao sinal. Isso quer dizer que ela ocorre simultânea, ou pode acontecer com um ou mais itens lexicais. Às vezes você usa alguns léxicos, né, ou algumas palavras, alguns sinais na língua de sinais, e eles podem ocorrer, né, essas expressões faciais aí, e expressões corporais. Como a gente falou, ela não é só exclusiva das expressões da língua de sinais, ela também faz parte das línguas de sinais no mundo também e nas línguas orais também, tá ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de expressões afetivas. Vamos colocar aqui do lado, ó, essa expressão. Esse rapaz fazendo assim, né? Dá a ideia de que ele está comemorando algo, que está muito feliz, né? A gente fica, quando obtém sucesso em alguma coisa, na carreira profissional ou na vida, né? A gente comemora como esse rapaz, né? Então essa expressão facial dele significa que ele está muito feliz, né? Ou que tem grande alegria. Vamos ver uma outra expressão facial. Todo mundo olhando aqui, ó. Essa expressão facial quer dizer de tristeza, de angústia, né? A gente vê a menina cabisbaixa, né? Triste. Então, essa expressão pode indicar que ela está muito triste, né? Então, essa expressão decaída, a cabeça mais virada para o lado de baixo, isso mostra que a pessoa está bem triste, né? Bem angustiada. Vamos ver uma outra expressão. Essa expressão aí de susto, né? Essa aí é uma expressão mais complicada, né? Ou de espanto. Às vezes fazer essa expressão é um pouco mais difícil, né? Só quando a gente passa por um susto mesmo que a gente faz uma expressão como essa, né? Mas fazer isso naturalmente é um pouco complicado. A última expressão, vamos dar uma olhada.
Essa expressão aí, a gente vê essa menina assim, né, com os olhos arregalados, dá a ideia de sentir medo, né? Então, todas essas expressões faciais que a gente mostrou aqui são expressões afetivas e que a gente vai mostrar ao decorrer da sinalização. Claro que com treinamento vocês vão conseguir sinalizar e ao mesmo tempo mostrar essas expressões aí faciais que são afetivas. Ok? Entendido? Então, vamos partir para um outro grupo, que são as expressões faciais gramaticais, ou as expressões não manuais gramaticais. Vamos ver o slide. As expressões gramaticais, elas estão relacionadas a certas estruturas específicas. Elas podem estar ligadas ao nível morfológico. Esse nível morfológico tem a ver com a questão da ideia da estrutura da palavra em si. Vocês devem se lembrar quando vocês estudaram no ensino fundamental, ensino médio, vocês estudaram sobre a estrutura das palavras, né? Quem lembra lá do sufixo, prefixo, né? Radical da palavra? Então, tá ligado a tudo isso, né? A morfologia tá ligada a isso. E aí, na Libras, isso também pode acontecer. Uma expressão facial, ela pode dar uma ideia de que a estrutura da palavra ou a estrutura do sinal, ele está mudando. Mudando a classificação, passando de um substantivo para um advérbio, ou uma coisa desse tipo, tá? E além disso, ela está ligada ao nível da sintaxe também, as expressões não manuais. A gente vai ver um pouco mais, a sintaxe a gente sabe que está ligada à estrutura frasal, que é a estrutura, né, uma frase afirmativa, negativa ou interrogativa. Então as expressões faciais são muito importantes nesse nível sintático, né? Então, no nível morfológico, as marcações não manuais elas estão relacionadas ao grau e apresentam um escopo sobre o sinal que está sendo produzido. Às vezes, os adjetivos eles podem mostrar um grau de intensidade. É claro que essas expressões não manuais elas podem ter várias aplicações no nível morfológico. A gente vai dar uma ideia aqui para vocês agora, o que está ligado nesse nível morfológico, mas com o tempo vocês vão aprender outras aplicações das expressões não manuais dentro do nível morfológico, tá? Vamos ver essas imagens aqui agora, ó. Se vocês observarem, essa primeira imagem que eu coloquei aqui do lado é o sinal de bonito. É esse aqui, ó. Bonito. Mas se eu quero falar vou mostrar essa outra imagem. Se eu quero falar bonitinho, eu preciso fazer alguma coisa que dá essa ideia de diminutivo, né? Então talvez eu encolher um pouco mais. Bonitinho, né? Talvez fazer essa junção dos músculos da face, ou conseguir fazer essa ideia de que é algo pequeno, né? Bonitinho. Você fala assim, ó, o bebê é bonitinho. Então se eu falo somente assim, o bebê é bonito, beleza. Mas quando eu falo assim, dá essa ideia de que teve aí um sufixo, né? Dando a ideia de diminutivo, o bonitinho. E aí tem essa outra imagem, vamos colocar aqui do lado. Esse aí é de mais bonito, algo que é muito bonito, né? Então, talvez eu faça essa ideia assim, ó. Bonito, né? É mais bonito, não é só bonito, é mais bonito, né? Aí eu já tenho que elevar um pouco os troncos, fazer um sinal mais largo, isso dá a ideia de que é mais bonito. E o outro, essa outra imagem, que é o de bonitão, isso dá a ideia de que eu preciso marcar muito mais a expressão facial. Demorar um pouco mais no sinal, então isso mostra, né, que essa intensidade, né, ou a demora, ou a expressão facial aqui, a corporal, mostra tudo que os adjetivos eles podem ter uma intensidade, né?
O sinal é o mesmo, que é o sinal de bonito, mas dependendo da expressão facial, eles podem estar ligados a um outro grupo de palavras, sendo colocando ali um radical, né, que é o bonitinho, o bonitão, um adjetivo com mais intensidade ou com menos intensidade, certo? Agora vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo aqui, ó, sinal de casa, né? Todo mundo já conhece sinal de casa, né? Então, se eu faço sinal de casa assim, é uma simples casa, né? A minha casa é boa. Agora, se eu faço assim, ó, vamos ver aqui a outra imagem. Essa ali, mansão, né? Casa, assim, ó. Então, essa diferença, né? Abrir mais os braços, abrir mais os olhos, dá a ideia de que é uma casa, inflar as bochechas, né? Então, dá essa ideia, uma pequena diferença, e a expressão facial também vai ligar isso, falando que é uma casa muito grande, né? Se eu faço assim, ou sem expressão, não dá a ideia de que seria uma casa grande. A expressão ela tem que acompanhar o sinal que está sendo realizado. Então, um casão, né, uma mansão. E a mesma coisa acontece nesse outro aqui, ó, que é o de casinha, né? Talvez colocar os ombros mais próximos, essa ideia de um sinal mais próximo, mais curto, mais fechado, dá a ideia de que algo é pequeno, né? Casinha. Esse movimento do lábio também, né? Sem ser o inflar que dá a ideia de grande ou algo grandioso, né? Então essas são as ideias que a gente pode ter no grau de intensidade dos adjetivos, né? E a gente vê que no caso de casa, né, um simples substantivo tomou criou outras palavras, né, pelo simples sinal de casa, tá certo? Então, agora vamos falar um pouco sobre o nível sintático, como que está relacionado as expressões não manuais, né, no nível sintático. Como nós vimos, o nível sintático está ligado à questão de estrutura da frase. Vamos falar aqui inicialmente de frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. Nesses níveis, no nível sintático, as expressões não manuais elas precisam estar bem marcadas, né? É claro que tem outras estruturas de frase que elas são usadas também. Por exemplo, as estruturas de frase condicional, relativa, de tópico ou de foco. A gente vai ver mais pra frente quando a gente for estudar a sintaxe. Mas agora nós vamos nos atentar para essas três sentenças, né? Que é o nível, que é a sentença negativa, interrogativa e afirmativa. A sentença negativa, né, a ideia de não estar, eu preciso também marcar na minha expressão não manual, que é a expressão facial. Então eu preciso fazer. Se eu não faço isso numa frase, às vezes fica meio confuso, né? Por exemplo, esse aqui ó, é o sinal de não gostar, né? Gosta e não gostar. Aí se eu faço, eu não gosto de estudar. Mas se eu não faço nenhum tipo de expressão, eu não consigo dar clareza à estrutura ou o entendimento da frase. Então eu preciso fazer a expressão no manual. Eu não gosto de estudar. Então a ideia fica muito mais clara quando a gente usa as expressões não manuais. Isso também está relacionado quando eu uso o sinal não, né? E aí, se vocês observarem, na maioria das sentenças, né, essa expressão não manual de não, ela já começa a marcar desde o início da frase. Eu não vou ir, né? Então, precisa marcar essa questão de frase negativa. A frase afirmativa é uma expressão facial calma, né, tranquila, né? A escola é muito boa, né? Então,
Quando eu faço a escola é muito boa, vocês podem observar que a minha expressão facial é, por assim dizer, neutra, uma expressão facial que não demonstra uma frase afirmativa, interrogativa, condicional ou outro tipo de frase, né? Então, se eu falo a escola é boa, eu gosto da escola, né? Eu estudar, eu gosto, né? Então, é uma expressão facial neutra, mas que mostra que você está fazendo uma frase afirmativa. Aqui talvez seria mais difícil, que são as frases interrogativas. Elas talvez podem dar mais um trabalho para vocês nesse começo, né? Que às vezes eu sempre fico cobrando de vocês. É a cara de pergunta, cadê a cara de pergunta, né? Então, todo mundo tem que treinar essas expressões não manuais e principalmente as interrogativas, né? Se eu faço casa, onde, e não faço a expressão facial de interrogação, fica muito estranho, né? A gente não consegue compreender perfeitamente. Mas se eu falo a elevação, né, esse arqueamento das sobrancelhas, esse movimento do queixo, né? E aí, você mora onde, né? De perguntar, qual é o seu nome? Se eu falo, isso aqui é uma afirmação, né? O meu nome é, se eu falar assim, meu nome é, isso é uma afirmação. Agora se eu faço, qual o seu nome? Então, essa expressão facial já marcada já mostra que é uma interrogação. Além disso, a gente sabe que essas expressões interrogativas, elas precisam ser marcadas por mais tempo. Eu não posso fazer e já mudar a expressão facial. Eu preciso manter um pouco a expressão facial para mostrar que aquela é uma sentença interrogativa. Tá certo? Então, relembrando dos pontos da aula de hoje, nós vimos como que as expressões não manuais elas podem estar ligadas. A gente viu dois grandes grupos, as expressões não manuais afetivas, que está ligada ao sentimento, ao que nós sentimos, de tristeza, alegria, felicidade, raiva e outros tipos de emoções. E vimos também das expressões gramaticais, né? As expressões não manuais gramaticais, elas podem estar ligadas ao nível sintático, que tem a ver com a estrutura da frase, e tem a ver com o nível morfológico também, que está ligado à palavra, à estrutura da palavra, né? Tanto a questão de radical, de grau de intensidade de adjetivo e outras coisas também. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de hoje. Continuem estudando, tá? E aqueles 15 minutos diários, continua estudando eles para que vocês possam aprimorar aí na língua de sinais, tá bom? Um grande abraço e até mais. Até a próxima aula!